Diretor manda real sobre Daverson. Boa notícia vinda do DM. E dívida tem um impacto assustador para o Atlético. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Lucas Bretas e esse é mais um Jogo Rápido do canal Bica Galo. Meus amigos, mais um vídeo desse nosso projeto, Jogo Rápido aqui no Bica Galo. Antes de mais nada, já te peço, é claro, para sentar o dedo aí no like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, que isso ajuda demais na propagação do nosso conteúdo. Ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Bica Galo. Live, a nossa jornada esportiva, o Café com Jeves, também o Jogo Rápido, evidentemente, para você receber a notificação no seu celular. Assim que os conteúdos forem entrando no Bica Galo, você vai ser um dos primeiros a assistir. Te convido também a deixar um comentário aqui nesse vídeo, opinando sobre as notícias que a gente vai passar aqui hoje, dando um feedback sobre o conteúdo que pode evoluir. Eu agradeço demais a sua participação para deixar o Bica Galo e o Jogo Rápido ainda mais fortes, valeu? E também para você que é empresário, que quer impulsionar a sua marca, a gente te convida, evidentemente, a anunciar aqui no espaço no canal Bica Galo. Você pode entrar em contato pelo e-mail que vai estar passando no banner aqui embaixo, ou pelo número do WhatsApp, ou até mesmo escaneando o QR Code aqui para entrar em contato com o Bica Galo e anunciar sua empresa para um canal com mais de 61 mil inscritos e que não para de crescer. Valeu, vamos para o conteúdo sem mais delongas. E para a gente começar o nosso conteúdo com notícia boa, vamos falar sobre Bryan Palacios. O colombiano está 100% recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele tinha sofrido no dia 14 de fevereiro durante um treinamento na Cidade do Galo. Nessa quinta-feira, dia 20 de março, ele já treinou normalmente com os companheiros, sem nenhum tipo de restrição, está liberado para jogar e muito provavelmente vai estar no banco de reservas do Cuca no jogo entre Atlético e Grêmio, a estreia do Galo no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 29 de março, sem ser esse sábado, o próximo, a partir das 6h30 da tarde, lá em Porto Alegre. Muito provavelmente teremos Bryan Palacios no banco como opção para o Cuca nessa partida tão importante para o Galo, arrancada no Brasileirão. Palacios que esteve muito próximo de defender o Vasco por empréstimo, né? Os clubes tinham um pré-acordo para essa transferência, mas a gente lembra que a venda do Alisson para o Shakhtar Donetsk lá da Ucrânia mudou o pensamento do clube, do departamento de futebol do Galo. O Atlético enxergou que já tinha um substituto em casa. O Vitor, inclusive, falou sobre isso hoje em participação no Charla Podcast, falou que o Atlético enxerga o Palacios como um ativo de bom potencial e que ele vai ter minutagem esse ano com o Cuca. Então, pelo menos até o meio da temporada, aí, se não chegar nada interessante, a tendência é que o Palacios siga aí à disposição do Cuca, compondo o elenco do Atlético. E olha só, pessoal, outra notícia, essa não tão boa, aliás, nada boa, está relacionada à dívida do Atlético. O Bruno Musi, em janeiro, conversou com a imprensa numa apresentação que ele fez sobre as finanças do Galo e ele falou que a dívida tinha saltado de 1,3 bilhão no fim de 2023 para 1,4 bi no fim de 2024. E isso tem uma série de razões, evidentemente, mas a principal delas, para esse pequeno aumento aí de 90 milhões na dívida do Atlético, estava relacionada à janela de contratações do meio do ano passado, quando chegaram Lianco, Fausto Vera, Daverson. O Atlético acrescentou na categoria contas a pagar e isso deu um salto pequenininho na dívida ali de 1,3 para 1,4 bi. Qual o grande problema desse débito gigantesco do Atlético? A dívida bancária, que também teve saltou aqui, segundo a matéria do No Ataque, de 465 milhões no fim de 2023 para 507 milhões no fim de 2024. Essa dívida bancária, o Atlético dividiu ela com várias instituições financeiras. São várias instituições que emprestaram dinheiro ao Galo nos últimos anos para manutenção de um elenco competitivo, para mais contratações, enfim, o Atlético usou esses empréstimos para manter a operação em dia e esses empréstimos, obviamente, têm um custo muito alto. A maioria está atrelada ao CDI, o Atlético paga CDI mais 4%, CDI mais 5%, CDI mais 6% para o Inter, para o XP, para o BTG, para vários bancos. Então é uma dívida que sangra muito os cofres do Atlético mensalmente. Para vocês terem uma ideia, o Rodrigo Weber falou no encontro com os jornalistas na Cidade do Galo que a média dos últimos anos em pagamento de juros por conta dessa dívida do Atlético foi de 120 milhões de reais anuais. Imaginem o impacto que isso teria se isso fosse investido no futebol. Provavelmente, se o Atlético tivesse esse dinheiro todo à disposição, além do que já tem, não investiria tudo no futebol, mas boa parte a gente sabe que iria, né?
Imagina que diferença faria em folha salarial, em poder de investimento para contratação de jogadores. Então, a dívida segue como um problema muito grande do Atlético, por mais que ela esteja associada à SAF, tenha sido assumida no CPF pelos responsáveis da SAF, mas segue sendo um problema que atrapalha e muito no orçamento do futebol e distancia o Atlético, querendo ou não, isso é inegável, distancia o Galo dos principais concorrentes. Abre aspas, é um jogador que tem protagonismo, tem espaço, nós gostaríamos que ele permanecesse. Fecha aspas. Sabe quem falou isso? Vitor Bage, diretor de futebol, o ídolo do Atlético, sobre o atacante Daverson, que é desejadíssimo pelo Fortaleza no mercado da bola. O Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, já falou abertamente sobre isso em entrevista lá no Paraguai, que ele quer contar com o Daverson, que o Fortaleza enxerga como um jogador muito interessante. Já existe uma proposta do Leão do Pici nas mãos do Daverson, que ele olhou com muito carinho para essa oferta. São 3 anos de contrato, uma oferta financeiramente vantajosa, considerando que ele tem só até o fim de 2025 de contrato com o Atlético. Cuca já falou sobre isso na zona mista do Mineirão, abertamente com a imprensa, que o jogador enxerga essa oportunidade como uma grande chance no aspecto financeiro e também profissional para essa reta final de carreira dele. Então é uma situação que desperta inegavelmente o interesse do Daverson. Mas tem um detalhe, pequeno detalhe. O Atlético, a princípio, quer continuar contando com o jogador. O Vitor voltou a falar sobre isso, dessa vez no Charla Podcast. Falou que o Atlético enxerga como um jogador importante, que fez gols importantes no fim do ano passado e que não é um jogador que simplesmente dá para você abrir mão. E ele ainda revelou que existem cláusulas contratuais que podem fazer com que o Daverson renove contrato com o Atlético. Ou seja, seria vantajoso para ele financeiramente também se ele batesse essas metas e permanecesse no Galo. Melhor do que eu falar aqui, vou trazer o corte com o vídeo do Vitor no Charla Podcast, explicando um pouco mais sobre a situação do Daverson. O Daverson está nos planos do Galo na temporada. A oferta do Fortaleza é grande, né? Mas a gente tem que ter muita tranquilidade para conduzir uma situação como essa, né? Porque o Daverson é um jogador importante, um jogador que chegou com um protagonismo que talvez muita gente não esperasse, surpreendentemente, né? E foi o jogador que nos colocou numa final de Libertadores, fazendo 4 gols decisivos. Então, assim, é um jogador que nós temos que tratar com bastante atenção, com bastante carinho, né? Não é simplesmente porque existe uma proposta que nós temos que sair negociando. Tem contrato, né? até? Ele tem um contrato até o final do ano, né? Foi feito um contrato, existe, né, alguns gatilhos que também dá uma renovação para a próxima temporada. Então, tem que ser analisado com calma, né? Temos tempo aí até o fechamento da janela, então estamos debatendo, né? Estamos avaliando, mas é um jogador importante, né? Pro elenco, um jogador importante, uma característica única que nós temos. Então tem que ser conduzido de forma muito sensata aí para não cometermos nenhum tipo de equívoco. E dentro disso, assim, mas a intenção do Galo é tê-lo ou já chega a um consenso de que, não, talvez seja melhor ele seguir outro caminho, enfim? Como eu falei, é um jogador que tem protagonismo, né, tem espaço, né, e nós gostaríamos que ele permanecesse. E aí, meu amigo, minha amiga, o que você achou da fala do Vitor? Quer que o Daverson fique? Acha que pode ir embora? Como você enxerga essa situação, a importância dele no elenco? Quero saber, deixa sua opinião aí nos comentários. Pessoal, quero agradecer por mais um conteúdo aqui, mais um jogo rápido no Bica Galo. Estou muito feliz com a repercussão dos nossos primeiros vídeos e vamos por mais. Grande abraço!